Olá a todos, hoje 5 de abril de 2020, ainda vivendo aqui no Rio de Janeiro, sobre isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. E como eu tenho buscado fazer nesse tempo, trazer sempre uma palavra de conforto, de consolo, de encorajamento e de direção. Eu creio que esse tempo é um tempo de sofrimento, um tempo de dificuldade, mas também um tempo de muito aprendizado. E como eu tenho sempre acentuado aqui, nada melhor do que a palavra do Senhor, ou nada supera a palavra de Deus para nos ensinar nesse tempo de adversidade. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 1, que diz assim: Nesse meio tempo, tendo juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Verso 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu-lhe Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observe os corvos, não semeiam nem colhem, nem têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo, nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Nesse texto, Jesus trata de 3 temas importantes: a importância da vida, a centralidade da vida, o suprimento para a subsistência da vida e o acúmulo de bens, que são as riquezas. No começo da narrativa do evangelista Lucas, ele diz que se juntou milhares de pessoas ao ponto de se atropelarem umas às outras para ouvirem o ensino de Jesus. Contrário ao tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de reclusão social, nós não poderíamos viver dessa forma aqui, ou receber os ensinos de Jesus nesse contexto, dessa forma de aglomeração. Porque hoje, pelo tempo que nós estamos vivendo, não poderíamos viver assim. Entretanto, encontramos aqui nesse texto essa diferença social, mas encontramos aqui similaridade com a necessidade dos discípulos desse povo que ouviram esses ensinos com o que nós estamos vivendo hoje. Jesus acentua no verso 15, falando da parábola sobre um rico sensato, ele diz: Então lhes disse, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste a quantidade dos seus bens. E no verso 23, ele fala: a vida é mais importante que a comida e o corpo mais do que as roupas. São 2 públicos a quem Jesus dirige aqui o seu ensino.
primeiro aos seus discípulos, ele começa ensinando aos seus discípulos. Depois, ele é interrogado por alguém da multidão que lhe pede para que seu irmão divida com ele heranças. Jesus usa o método da parábola para ensinar, e aí Jesus ensina a multidão e também aos seus discípulos, dizendo para que se livrassem da ganância. E aí existe um contrassenso, aparentemente, nessa questão do ensino para os discípulos, porque Jesus acentua que o mais importante é a vida, mas aquele homem tinha colocado as suas necessidades na riqueza, e as pessoas podem colocar a necessidade no comer ou no vestir. Essas são necessidades básicas humanas, mas elas não superam a principal, que é a necessidade da vida. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, os governantes, cada um de nós, vivemos um dilema. Fecha tudo e não se tem produção, e se perde bens, se corre o risco de faltar alimentação, de faltar vestimento. Ou se fecha e se isola e preserva a vida. Jesus acentua e deixa claro aqui que o mais importante, o que vem em primeiro lugar, é a vida. Se não existir vida, não faz sentido ter os bens. Isso ele deixa claro na parábola, que ele diz: contudo eu lhes digo, insensato, esta noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Se não existe a pessoa, não faz sentido os bens. E nenhum bem, por maior que seja, é mais importante, tem mais valor do que a vida. E Jesus acentua isso para nós aqui. Então esse é o ensino de Jesus para nós nesse tempo. Poderemos enfrentar um dilema, e vamos enfrentar e estamos enfrentando. Mas Jesus salienta e nos ensina aqui, o mais importante é a vida. E pela vida ele trabalhou. Ele veio para a vida. Lá em João capítulo 3, no verso 16, diz que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio para que não perecesse, para que tivesse a vida eterna. Quando Deus chama a família de Noé e coloca dentro de uma arca, o propósito de Deus era preservar aquela família e, por meio daquela família, preservar a raça humana. Então Deus sempre trabalha a favor da vida. Jesus sempre trabalha e trabalhará a favor da vida. Então, ele passa esse ensino para duas pessoas, para dois tipos de pessoas. Para a multidão, que ele assegura como pagãos que buscam essas coisas. Mas ele acentua qual é a posição dos discípulos. A posição dos discípulos é buscar em primeiro lugar o reino, é buscar em primeiro lugar pela vida, e que as demais coisas serão acrescentadas. Essa é uma palavra para nós nesse tempo. Vamos trabalhar para a preservação da vida. Mesmo em meio às dificuldades, vamos crer que como a palavra de Deus assegura, que como ele cuida dos pássaros, como ele deu beleza aos lírios do campo, ele vai dar alimento para mim e para você. Ele vai vestir a mim e a você. Davi, em certo momento da sua vida, ele faz uma declaração especial que tem a ver com esse contexto aqui. Ele diz: foi jovem e hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Deus cuida. Jesus diz aqui: o Pai Celeste sabe do que vocês precisam, e Ele vai suprir a necessidade de vocês. É um tempo de angústia, é um tempo de dificuldade, é um tempo de incerteza, mas nós podemos viver esse tempo vencendo a incerteza, vencendo a dificuldade, vencendo o medo, por meio da fé. E não uma fé aleatória, mas a fé na palavra de Deus, que nos orienta, que Ele cuidará de nós, que Ele cuida da nossa vida. Então, que nós possamos pensar assim. Nesse exato momento, quantos estão passando por problemas difíceis de depressão, até talvez buscando dar cabo da sua vida ou pensando dar cabo da sua vida, porque em meio a essa situação já perderam as suas riquezas. Mas vale perder a riqueza e preservar a vida, e principalmente receber a vida eterna. E como Jesus acentua aqui, por meio dessa parábola, a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele tem,
A vida não se resume a isso. Os bens fazem parte da vida, estão a serviço da vida. E não o universo, não a vida a serviço dos bens. Que nós possamos pegar essa palavra, tomar essa palavra como certeza para nós. E nesse tempo, passar por esse tempo, tendo os ensinos de Jesus como base para a nossa vida. Da apreensão, da o que comeremos, o que vestiremos. Não é a vida o mais importante é a vida. E que nesse tempo a vida seja preservada. Que muitas vidas sejam preservadas. É interessante que quem escreveu esse evangelho foi um médico. Lá na carta aos Colossenses, no capítulo 4, no verso 14, Paulo se refere a Lucas como médico amado. Era um médico que escreveu esse evangelho. Foi um médico que teve essa relação com Cristo a partir do evangelho e foi cooperador de Paulo, trabalhou com Paulo para a expansão do evangelho. Que muitos médicos possam, nesse tempo, ter um encontro com Jesus que Lucas teve. Que quando a medicina não puder alcançar, fazer, curar, que ele, como médico, se coloque como cristão, para que milagres aconteçam a partir da vida dele. Que muitos médicos possam ser alcançados, que muitos milagres possam ser vistos. E que Jesus se manifeste. Assim como ele ensinou nesse tempo, ele está nos ensinando hoje. Ele nos ensina sempre, porque a palavra de Deus é atemporal. É para toda a fase da humanidade. Eu quero deixar essa palavra como ensino para nós. O mais importante é a vida. Depois da vida, buscar as coisas básicas, que é alimento, vestimento, moradia. Em terceiro lugar, tomarmos cuidado com a questão da ganância, do acúmulo de bem. Porque pela ganância de alguns, muitos nesse tempo podem passar por necessidade. Mas que Deus toque no coração dos ricos, para que eles não sejam envolvidos na ganância, e seja um tempo para eles de compartilhar aquilo que tem com aquele que não tem. Que seja um tempo de compartilhar. Não só de compartilhar bens materiais, mas compartilhar afetos mesmo à distância. Que seja um tempo de um compartilhar de vidas. Então eu quero deixar essa palavra, que Deus possa te abençoar por meio dessa palavra. Guarda essa palavra, quero te motivar, te conduzir, a que você não fique restrito àquilo que você ouviu de mim aqui, nesse tempo, nesse espaço, mas que você busque meditar nessa palavra, estude essa palavra e tenha a certeza que Deus cumpre a sua palavra. Que essa palavra possa ser palavra de conforto, possa ser palavra de alento nesse tempo. E, acima de tudo, palavra de aprendizado para nós. Para quando nós sairmos desse tempo que estamos vivendo, possamos sair de uma maneira diferente, possamos sair mais sábios, possamos sair mais fortes e possamos sair com o coração voltado, muito mais para abençoar, muito mais para compartilhar do que temos feito até aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.